Alô, galera! Se não podemos ir de aula presencial, vamos de quê, galera? Vamos de aula online! Um forte abraço, galera do Marizinha Félix Teixeira e galera do Dr. Elvino Alves Ferreira. E um abraço também especial para os fãs do canal História Dinâmica. Qual o tema de hoje, galera? Essa imagem aí é da volta que o rio dá lá na cidade de Volta Redonda. É essa volta do rio Paraíba do Sul que dá o nome à cidade, galera. É porque o tema está ligado à região do Vale do Paraíba. O tema hoje é a importância do Vale do Paraíba para a economia do Segundo Reinado e também vamos falar da escravidão relativa à família imperial. Qual era a posição da família imperial em relação à escravidão? Eles eram a favor da escravidão ou eram contra? É verdade que a princesa Isabel e Dom Pedro II eram abolicionistas? Nós vamos ver isso durante essa aula no canal História Dinâmica. Então, galera, vamos começar pela escravidão e família imperial. No século XIX, segunda metade do século XIX, o mundo estava vivendo o processo da segunda revolução industrial, principalmente na Europa. E Dom Pedro II, ele foi um governante que ele foi preparado para isso desde os 5 anos. Né? Teve tutores que os instruíram em política, economia, falava vários idiomas. Então, o que Dom Pedro tinha que fazer nessa época em que os países estavam com uma visão capitalista, né? Com um liberalismo econômico, com um trabalho assalariado ao invés de trabalho escravo? Ele tinha que manter uma aparência que o Brasil estava tentando se modernizar e acabar com a escravidão, que o imperador era contra a escravidão. Ao mesmo tempo, quem sustentava a economia do país eram os donos das fazendas, os grandes proprietários de terra e os traficantes de escravos. Quem sustentava a economia eram justamente essas duas atividades econômicas. Então, o que acontece? Muito complicado Dom Pedro II acabar com a escravidão da noite para o dia. O Brasil, né, desde a colônia, era sustentado por esse status econômico, né? A monocultura nas grandes propriedades escravistas. Então, ao mesmo tempo que ele teria que manter uma imagem para o mundo de um estadista, de progressista, liberal, ele tinha que dar satisfação a quem sustentava esse país, que era o quê? Os grandes proprietários, os traficantes de escravos. Então, mas Dom Pedro II ele sabia administrar isso, né? Como nós vimos na aula anterior, ele revezava os gabinetes liberal e conservador. Então, ele foi preparado para essas situações. Então, como ele conseguia demonstrar que ele era moderno, liberal, sem desagradar a elite brasileira escravista? O que ele fazia? As alforrias. O que eram as alforrias? Eram as cartas de liberdade para os escravos, que eram dadas pelos seus donos. Eram donos mesmo, a palavra é donos, porque os escravos eram considerados objetos, que eram vendidas, né? Os escravos compravam essa alforria, ou por serviços prestados, o que era raro, o próprio dono dava essa carta de alforria. Então, o que acontece? Essas alforrias acabavam mascarando, né, e adiando a abolição da escravidão. Era uma jogada. Dom Pedro usou até essas cartas, a alforria, para convocar soldados para a Guerra do Paraguai. Os senhores de terra que não queriam mandar seus filhos ou irem para a guerra, eles vendiam os seus escravos. Dom Pedro comprava a abolição, né, comprava a alforria desses escravos, eles ficavam livres, mais livres, galera, para ir para a guerra. Se eles voltassem vivos, eles estavam livres, não voltariam para as fazendas. Eram cidadãos livres, né? Eram cidadãos livres e poderiam fazer o que quiser, arrumar um emprego, né? Sabe-se lá como. Isso aí nós vamos ver nas próximas aulas.
Mas o que nós temos que falar basicamente é disso. Como Dom Pedro II conseguia manter essa aparência? Através da abolição. Porque ao mesmo tempo que ele abolia, incentivava, abolição não, alforria, repetindo, alforria, através da alforria. Ele, ao mesmo tempo que mantinha uma imagem de progressista, ele incentivava o quê? Que os senhores comprassem mais escravos, através do tráfico, que agora era ilegal, porque a Inglaterra já tinha criado uma lei que proibia o tráfico negreiro, né? O tráfico de pessoas escravizadas vindas da África, mas continuava sendo feito e continuava incentivando, então, a compra desses escravos, né? Que muitos vinham de fora, né? De forma ilegal, e outros vinham do próprio Nordeste, que estava em decadência, o açúcar, o algodão e o fumo, né? A produção. Então eles vendiam esses escravos de lá do Nordeste para o Sudeste, né? No caso que nós vamos falar agora, primeiramente o Vale do Paraíba. E o Oeste Paulista já está em outro contexto, que é o quê? O contexto da imigração. Mas hoje nós vamos falar justamente do Vale do Paraíba, da importância do Vale do Paraíba, e fechando aqui a importância do quê? De Dom Pedro conseguir administrar essa situação com os europeus, principalmente, né, se mantendo como liberal, moderno, e aqui mantendo aquele conservadorismo da escravidão, dando cartas de alforria, né, e adiando sempre a abolição da escravidão, com leis como a lei do sexagenário, a lei do ventre livre, que foram paliativos, que não solucionaram o problema dos escravos, né? Lei do ventre livre, com 60 anos, geralmente tem uma notícia de jornal, né, do início do século XX, que morre um idoso, um velho, na verdade, que não tinha essa palavra idoso, não era muito usada, um velho com 42 anos, para você ter uma ideia, no início do século XX. Nós ainda estávamos aí no século XIX, né? Da metade para o final do século XIX, a lei do ventre livre, que com 60 anos ainda tinha que trabalhar 5 anos a título de indenização, né? A lei do ventre livre, a lei do sexagenário. A lei do ventre livre é que todos os filhos de escravos, né, nascidos eram livres, mas tinham que trabalhar até os 20 anos a título de indenização, ou então de 5 anos eram liberados. Mas liberado para onde? Ele tinha que ficar com a mãe, né? Liberados, aí quem pagava a indenização era o governo. Então era complicada a situação. Dom Pedro II acabou mantendo esse status de escravidão, até praticamente, né, após a abolição da escravidão, que aí ele vai perder o trono praticamente, que em 1888 a abolição, em 1889 a proclamação da República. Um dos fatores é a insatisfação dos senhores com a abolição da escravidão. O povo estava popular, mas as elites não estavam satisfeitas com certas atitudes, como a própria assinatura da Lei Áurea. Então ele conseguiu manter a escravidão e manter o status de um governante moderno para os europeus, certo, galera? Então, só para fechar, né? A alforria, que era um mecanismo de manutenção da ordem senhorial, em 2 sentidos. Primeiro deles, a libertação de alguns indivíduos escravizados não altera a estrutura social da escravidão, permitindo a dinamização com a demanda de novos escravos e a venda pelos traficantes que vinham da África, como era de consciência da família imperial. Foi o que eu falei para vocês, já falei no slide anterior, né? Aqui só está confirmando qual era a estratégia que eles utilizavam. Ou seja, na prática, o Estatuto da Alforria foi mais uma possibilidade de propaganda da benevolência e do humanismo de Dom Pedro, né? Para as elites que realmente repulsavam a escravidão, né? E essas leis que eu falei, a lei do ventre livre, que a criança nascia livre, mas tinha que trabalhar até os 20 anos a título de indenização, ou aos 5 anos estava livre e o governo pagava essa indenização, e a lei do sexagenário, que quase nenhum escravo vivia até os 60 anos. Era até bom, né? Essa lei de sexagenário, você deixar quem viveu até os 60 anos com uma mão na frente e outra atrás. Para o senhor era bom, porque era um estorvo. Esse escravo já não tinha mais quase função se fosse numa lavoura de café. Poderia ser um escravo de dentro lá da fazenda, né, dos serviços domésticos, mas para a lavoura, que é cansativo,
esse escravo não tinha quase função de 60 anos. Então, até que era bom mais para o senhor, né, para o dono do escravo. E aí nós vamos falar agora, para fechar, do café no Vale do Paraíba, que é a região, né, lá de Volta Redonda, Barra Mansa, Resende, Barra do Piraí, Piraí, Vassouras, é a região chamada Sul Fluminense, né, hoje. Ali fica o Vale do Paraíba. Dentro dessa região fica o Vale do Paraíba, onde que se iniciou a produção comercial do café. Né? Só recapitulando, o café veio para o Brasil no século XVIII, exatamente 1727, através do sargento Francisco de Melo Palheta, que trouxe muda, fez um contrabando lá da Guiana Francesa, teve uma treta lá, um caso com a do Vivier, que era esposa do governante, ela deu uma muda do café para ele, né? Uma treta que teve, que ele conseguiu um caso e conseguiu a muda do café e trouxe para o Brasil. Tentaram fazer essa plantação lá do café lá no Pará, não conseguiram, e aí trouxeram para o Sudeste e conseguiu implantar o café na Quinta da Boa Vista. Deu certo. Depois levaram para algumas fazendas na Baixada Fluminense e finalmente chegou ao Vale do Paraíba, por uma série de fatores. A terra era fértil, as chuvas, que era a necessidade de chuvas regulares, né? O clima tropical, as chuvas regulares, o aproveitamento das estradas, o caminho, né? Tinha o caminho do ouro ali na região de Minas Gerais e também ali do Vale do Paraíba, para poder distribuir o café lá para exportação. E o tráfico negreiro, que chegava lá no sul, que entregava os escravos, porque necessitava de muitos escravos para a plantação de café. 9% das fazendas tinham mais de 100 escravos, e as outras de 50% a 99% eram 48% aproximadamente. E a política do Estado, que era o quê? Vivia da exportação. E os Estados Unidos, pós-independência, começaram a consumir café, e a Europa também, regularmente, né? Virou uma tradição consumir café, como hoje no mundo inteiro praticamente. Uma curiosidade, o Brasil é o país de clima quente, é o maior consumidor de clima quente de café. Né? O povo, mesmo no calor, ele gosta de consumir café aqui no Brasil. Isso eu falei na aula sobre o café, já falei sobre isso na aula sobre o café que nós tivemos aí, né, no canal História Dinâmica, galera. Aqui vocês não ficam desinformados. E por que houve a decadência do Vale do Paraíba? Esse cultivo do café foi predatório, né? Que foi o quê? Foi enfraquecendo o solo, causando erosão. E aí a produção do café diminuiu. Com a diminuição também do tráfico de escravos, essa região entrou em crise, porque os escravos foram ficando mais caros e eles não conseguiram sustentar, certo? E com o esgotamento do solo, juntaram esses vários fatores, e com a ascensão do Oeste Paulista, a economia do café, né, a produção do café foi transferida para o Oeste Paulista, por causa da terra fértil. A terra roça, na verdade era terra vermelha. Só que os imigrantes falavam terra roça, os brasileiros traduziram como terra roxa, mas na verdade roça é vermelha. Uma curiosidade aí para acrescentar o conhecimento de vocês, galera. Agora vamos ver algumas fazendas importantes do Vale do Paraíba, né, da nossa região. E só para complementar também, as cidades que tinham maior produção, né, que sustentava essa produção, era Vassouras e Cantagalo, no Rio de Janeiro, e Bananal, né, que vocês conhecem bem aí quem é da região, Bananal no Vale do Paraíba Paulista. Só para título de curiosidade para vocês. Aqui a Fazenda Três Poços, aí galera do Marizinha. Alguns podem colocar aí nos comentários aí quem já foi ali nessa Fazenda Três Poços, onde fica a Unifoa, né? Ali era uma fazenda de produção do café. Na época que os portugueses chegaram em Volta Redonda, esses bairros já, né? A Fazenda Três Poços, a Fazenda Belmonte,
o bairro do Retiro, a Fazenda Santa Cruz, já existiam nessa época, foram criadas nessa época e mantiveram o nome como bairros, né? E a Fazenda Três Portos manteve a construção. O Museu Casa da Era, que era uma fazenda que pertencia à família Teixeira Leite, Joaquim Teixeira Leite, que é nome de rua lá em Barra Mansa, foi político em Barra Mansa, e a sua filha, Eufrásia Teixeira Leite, ela triplicou a fortuna do pai, né, quando o pai morreu, porque ela viu que o café no Vale do Paraíba estava em decadência e foi para a França investir esse dinheiro na Bolsa de Valores. E ela aprendeu bastante com o pai, porque essa fazenda era um local ele era comissário, o Joaquim Leite, de venda do café. De todas as outras fazendas, era ele que negociava, ele era um comissário do café, ele não era só um fazendeiro, ele era um comissário que revendia o café para o exterior. Então ele recebia pessoas de fora, de outras cidades, de outros países, né? Muito interessante a visita ao Museu Casa da Era. Meus alunos já foram, né? Nós já fizemos passeio, e quando acabar essa pandemia, eu estou prometendo levá-los, né, porque isso foi prometido no início do ano, fazer um passeio lá no Museu Casa da Era. Ano passado, o 8º ano fez, esse ano, meu 8º ano não conseguiu, porque nós estamos, né, em quarentena, galera. Estamos em casa. Mas a aula online continua. Podemos fazer uma visita virtual ao Museu Casa da Era. Podemos ir ao site. Mas é interessante em loco, ao vivo, porque os guias lá, eles são sensacionais, bem preparados, eles contam a história, todos os detalhes, a importância da fazenda, a importância da família Teixeira Leite para a região, da Eufrásia, que era uma mulher à frente do seu tempo, seu romance com o Joaquim Nabuco, que era um abolicionista. Então, é muito interessante, gente, visitar esse Museu Casa da Era. E a cidade de Vassouras é muito aconchegante, né? Era uma cidade rica na época. Outra curiosidade é a cidade de Bananal, em São Paulo, que tinha uma moeda própria. Bananal não é banana, significa rios sinuosos, certo? Também mais a título de curiosidade, mas é muito interessante mesmo você fazer a visita, né, após você entender a importância do Vale do Paraíba para a economia do Segundo Reinado. Você está vivendo parte da história que aconteceu, e isso é muito importante. Fazenda Mulungu Vermelho, por causa de uma árvore, né, que é o mulungu vermelho, provavelmente essa árvore aqui atrás. Outra fazenda importante de Vassouras, olha o tamanho, quantas janelas, isso era sinônimo era ostentação, né? Hoje ter um iPhone 7, ou ter um carro de luxo, uma casa grande, mas na época era janelas, e também servia para iluminação, né? Porque não existia luz elétrica, então quanto mais janelas, mais iluminado. E a opulência, né? Opulência quer dizer ostentação, né? O luxo, era ter várias janelas na sua casa, né? E que casa, gente! Fazenda Taquara, que era mais simples, mas não perde nada em história. Já fui com os alunos também essa fazenda, sensacional, gente. Muito bom a senzala, que você vê, né? Você sente aquela energia, né, da escravidão, que foi, apesar da beleza da fazenda, foi um período triste da história do Brasil, apesar de ter movido a economia e escravidão, foi um período triste, que eles eram torturados. Tem inclusive um local aí que lavava o café que servia para tortura. Eles afogavam, quase afogavam os escravos, né? Muitos morriam nessa tortura. Então, como eu vou dizer para vocês, é bonito, interessante as fazendas, para você estudar história, mas foi um momento também triste da história do Brasil, porque tinha escravidão ao mesmo tempo, certo? E todos têm direito à liberdade, ninguém pode escravizar outra pessoa, né? A história serve para isso também, para nós aprendermos com os erros do passado, para não repetirmos no presente e melhorarmos o futuro da humanidade. Para isso serve a história, galera. É isso aí. Então até a próxima, galera. Curtam, compartilhem e se inscrevam no canal História Dinâmica. Um forte abraço e até a próxima, galera!